Amanda, quero saber de você. Eu já imaginava essa resposta, mas eu quero saber de você qual foi o maior aprendizado com a nossa turma de Viva de Particulares. O que você mais aprendeu com os colegas? Assim, qual foi o blowing mind? Vou contar o que aconteceu. Eu não imaginava, quando a gente pensou em fazer o nosso curso, que o assunto mais debatido seria mentalidade. Quando a gente conversou pela primeira vez, eu e a Paty, e ela me falou assim: eu quero falar sobre mentalidade. Eu pensei comigo que vamos falar tanto sobre isso. E no final da turma, do Viva de Particular, o assunto mais debatido e mais elogiado foi mentalidade. Paty, conta pra mim, assim, como tu já sabia isso? Amiga, eu trabalho com médicos há muito tempo, né? E eu vejo que, assim, os nossos colegas, eles não têm dificuldade de buscar informação. A gente lida com sábios. Ninguém tem medo de estudar. Então, assim, apresentar assuntos novos, como se posicionar, como administrar consultório, tem muito curso sobre isso. E como ninguém tem medo de estudar, a pessoa fala, é só mais uma matéria para estudar, eu vou lá e vou fazer. Só que não coloca em prática. Vira o que eu chamo de obeso mental. Acumula, acumula, acumula conhecimento, mas na hora de colocar em prática, não coloca. E o que faz a diferença, né, entre você ter o conhecimento e efetivamente colocar o hands-on? É você ter a mentalidade certa. É você conseguir se colocar para fazer. Então, eu vejo que mentalidade dentro do contexto de pessoas que a gente trabalha, né, faz total diferença até mesmo para se posicionar como você fez, de mudar de cidade, abrir uma clínica, sabe? E começar do zero, sem ter patrocínio, sem ter patrocínio, né? Como você não teve. E a gente sabe? Isso parte da onde? De uma mentalidade de crescimento, que não é todo mundo que tem, né? E esse ponto que eu mais gosto da mentalidade é que depois que a gente vê, Não tem como desver. a gente só vê. Então, depois que tu entende as regras do jogo, e quando eu falo jogo, eu falo de um consultório, porque um consultório ele é uma empresa. Depois que tu vê isso e depois que tu entende o que tu vende no teu consultório, se tu não tem um produto, tu é o produto. Fato. E tu entende que tu tá vendendo o teu tempo e a tua energia, e tu começa a mensurar isso. Quanto de energia eu vou colocar nisso? Quem é o meu parceiro? Será que o convênio é o meu parceiro? Ou será que o meu parceiro é o paciente? E falando ainda de mentalidade, eu gosto muito daquele momento que a gente teve no nosso curso, falando sobre o que tem de mais caro no consultório. E Sim. esse é assim, essa frase para mim resume. Então, quando as colegas falaram, ai, olha, eu acho que é a cadeira, eu acho que é a mesa, eu acho que é o tal, eu acho que a pedra que é da minha mesa, e em verdade a resposta a gente sabe qual é, né? É você. É você, meu querido, é a mente que tá lá. Então, o aprendizado da mentalidade mudou a minha visão sobre os colegas. Eu achava que era uma falta de conhecimento, eu não imaginava que era tanto o drive não instalado na mentalidade, e isso inclui o merecimento, escassez, prosperidade, o entender o que o paciente vem buscar. E cada vez mais, né, Patrícia? Assim, a Patrícia, para quem não sabe, ela é a musa também da IA, tá? Em breve, aulas no congresso de IA com Patrícia. Então, eu acho que tudo que um robô faz igual a um médico é algo substituível, mas tudo que uma pessoa faz de forma incrível, ela não é substituível. Então, esse é o ponto, né? Grandes colegas que a gente tem que nos perguntam, mas será que eu tenho isso? E a gente olha e fala, eu vou te dar, vai ser um espelho. É, exato. E assim, eu vejo também na hora de precificar, especialmente, porque as dores acontecem em vários sentidos, mas na hora de precificar, as pessoas vêm assim e falam: ah, mas eu não posso cobrar isso porque o meu professor, ele não cobra isso. E aí a pessoa se compara com, assim, não que o professor não tenha valor, é óbvio que tem valor, mas cada um é um ser único, só você sabe realmente o que custou para você, para sua família, para sua alegria, para sua saúde, estar naquele lugar. O que você passou para estar ali? O que você estudou para estar ali? E parabéns aos professores, eu também sou professora. Todo mundo tem o seu merecimento, mas cada um tem que olhar para si. O fato não é o olhar o quanto o mestre cobra, mas é assim. Quais são as suas dores? Aonde você chegou? O que você passou? O que você vivenciou? O quanto você está abrindo mão para estar ali
bem para receber o paciente do jeito que ele veio buscar você, para aquilo que ele veio buscar você, né? Então, eu acho que é uma dificuldade de merecimento e de se enxergar, né, Amanda? E a precificação, ao meu ver, tem a ver com o merecimento. Enquanto a gente tem dificuldade de nos sentirmos merecedores do sucesso que a gente tem, da posição que a gente ocupa, a gente se desvaloriza. E o que mais o paciente vê nessa desvalorização é o teu preço. Sim. O teu preço, a primeira comparação que ele faz é o teu preço. Então, para mim, essa historinha do meu professor cobra quanto? A minha cidade é pequena, aqui o convênio domina, eu sou cirurgião e eu não posso fazer particular porque eu sou cirurgião, eu nunca vi ninguém fazendo, não tem ninguém na minha área. Eu acho que isso realmente são... A história que você conta para você. É o que tu tá contando, a historinha que tu comprou, que tá bonitinha e tal, mas, em verdade, ela não existe. É. Mas assim, é claro que números importam. Ah, agora chegou a hora que eu vou ser glorificada. Números importam. É claro que quando a gente está falando sobre precificação, sobre funcionamento saudável de um consultório, a gente tem que olhar também para os números, né, Amanda? Só que existe valores intangíveis. Sim. Então eu costumo dizer, o valor hora do consultório é um valor que qualquer administrador mediano faz para ti, mas existe um valor intangível. Um exemplo mínimo. Quanto vale uma otorrino que se veste de mini para atender crianças autistas? Isso vale muito. Quanto vale alguém que vai conversar sobre zumbido com um paciente que já passou por N colegas incríveis? Quanto vale o teu telefone na agenda do paciente? Quanto vale o teu atendimento sábado, a tua cirurgia domingo? Existem serviços que a gente entrega que não é só sobre valor hora do consultório, que é o tema de muitos cursos legais importantes, mas existe um valor intangível da tua autenticidade que vai passar para o teu paciente, porque tu vai atrair o paciente que vai se conectar contigo. Até porque pessoas compram pessoas. Ai, amo essa daí também. Amo, amo essa frase também, muito boa. Eu quero, Patrícia, que tu nos conte essa historinha emblemática do Matinho, que é uma história que eu amo e que eu acho que todo mundo tem que ouvir, a história do Matinho. Então, a história do Matinho é uma história que eu acho que não é sobre matinhos. Né, a primeira coisa que a gente fala é quando conta-se por aí, né, que Conta-se por aí uma cidade muito distante, Greenville. exato, tão distante, que em frente à sua casa existia um matinho que estava ali, já estava plantado, já estava por ali aquela planta. Não era bonita, não, ela estava plantada, né? E o seu sonho era ter um design de jardim, aquele cheio de planta exótica, com umas flores bonitas. Assim, o seu sonho de consumo era ter aquele jardim. E aí, por um dia, você pensa e fala assim: ah, eu vou num local para comprar planta e vou botar essas plantas aqui, em cima desse matinho, que vai ficar ótimo, né? Na minha visão, eu acho que vai ficar ótimo. Aí você compra as plantas na maior boa vontade, vai num lugar caro até, escolhe uma por uma e coloca ali. Não cresce. É, Não cresce. é. Não cresce. Porque para crescer, precisa tirar o matinho Não acredito. que tá plantado. Mas tava lá, Tava lá. Tava feio, mas estava plantado. não era bonito. Não era bonito, não era o que você queria. Não era teu sonho. Não era teu sonho. Mas ele estava plantado. E várias vezes na vida a gente continua convivendo com o matinho porque acha que é muito difícil ter plantas bonitas. Quando na verdade o que você precisa é tomar coragem de capinar o matinho, de tirar, de abrir aquele espaço, de gerar um vácuo para o seu merecimento, para o seu sonho ocupar. E aí ali, quando você comprar essa planta, e pode ser no seu ritmo, né? Nem sempre você vai conseguir chamar o designer de plantas da primeira vez. Chegar com trator, né, Patrícia? Isso, Dá pra ir fazendo assim também, dá pra dividir em 4 matinhos, tirar um quarto, depois tirar o outro quarto, né? isso, Também exatamente. dá pra fazer tudo. Vamos ver o que que tu tem pra oferecer, o teu grau de energia. É isso. E aí sim, quando você colocar essa planta nova, ela vai criar raiz. Ela não vai ficar só bonita, ela vai ficar bonita, forte, resistente. Só que primeiro você teve que tirar o matinho. E isso falando na linguagem mais popular que eu vejo assim, coragem não tem como te dar.
Não tem. Então, isso também parte, tu tem que dar o primeiro valor pro teu sonho. Se tu não acha que o teu sonho, que o teu merecimento, que o teu consultório é incrível, que o teu trabalho é maravilhoso, desculpa, mas ninguém vai tirar teu matinho. Mas isso é mentalidade. E mentalidade a gente trabalha. A gente pode te ajudar, mas tu precisa ver esse valor. E tu Tem. vai ter que, uma hora, tu vai ter que tirar o matinho. Vai. E isso é doloroso, e eu acho que isso muitas pessoas têm essa grande dificuldade e perguntam como eu vou fazer para tirar o meu matinho. Que eu já tô acostumada. Mas eu tenho convênio, mas assim não é tão ruim. E as pessoas não entendem que enquanto tu tem a planta ruim, tu não vai plantar orquídea, entende? Enquanto tu tiver esse convênio ocupando 90% da tua agenda ou essa porta que traz esse perfil de paciente, tu fecha a outra porta do outro perfil. Então, eu sinto nos nossos colegas e na gente também, porque a nossa história também é sobre isso, Sim. né? Que o matinho, ele vai te acompanhando ali, é uma construção. É. E você falou uma coisa assim, tirar o matinho dói. Mas quanto dói você ter que conviver a sua vida inteira com esse matinho? Não viver o seu sonho. O desconforto. E qual momento? Se não hoje, quando, meu amigo? Vamos fazer isso quando? Exato. Então, eu acho que dá para estruturar assim, dá para fazer uma carreira sustentável na qual o teu sucesso não seja só profissional. Sim. Porque o sucesso, ele é, como eu falo sempre, né? Define o teu sucesso. O que é sucesso para ti? Então, a gente tem que entender que a nossa energia faz o nosso consultório. A nossa energia, a gente tem que colocar em várias áreas, né? Estamos médicos, mas a gente tem outras áreas. E continuando abrangendo esses assuntos, eu queria, Paty, falar por fim da história da barriga no balcão, que eu gosto também. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, a gente não tem medo de aprender, né? Nós, colegas, não temos medo de aprender. Só que às vezes a gente não se preocupa tanto em olhar quem é que veio nos ensinar. O que eu quero aprender e quem é essa pessoa que veio nos ensinar. Porque hoje, eu falo por mim, a internet mudou muito a minha vida, a minha forma de atendimento, a minha forma de exercer a minha prática, né, médica, profissional. Mas a internet também tem muita gente que não vive o que prega. E é complicado, né? Como é que você não tá no skin the game, né? Tanta gente falando sobre consultório particular e aí você pergunta, mas você trabalha onde? Ah, não, hoje em dia eu só vivo de internet. Esse consultório que é também a frase que eu falo do network, que eu acho que é muita gente querendo fazer net e pouca gente fazendo work, né? Exato. E se tu não tem work, então antes de tu fazer a tua network, tu tem que ter o que entregar nesse jogo. Porque antes da gente pedir, a gente precisa também servir. Exato. Então, eu vejo esse foco e cada vez mais pessoas que não sabem ou não entendem ou que não vivenciam isso é muito diferente. Tu vivenciar, tu ter as dores reais e tu simplesmente ler bons livros. Sim. Ou seja, de outras áreas, o consultório, ele não é uma empresa comum. Então, é importante a barriga no balcão, é importante a gente se cercar de pessoas que vivem o que falam, né? Olha, quando eu comecei a fazer cirurgias particulares, quando eu realmente defini que isso seria feito, eu me lembro de ouvir de muitos colegas que isso não daria certo porque cirurgia tem que ser feita pelo convênio. E lembro de não ter um exemplo para eu olhar e falar, olha, eu quero ser como ele. Então, não é porque tu não encontrou um exemplo exato da tua área que não vai existir. Exato. Talvez tu seja o primeiro. Exato. E faz parte do jogo você também, às vezes, precisar abrir esses caminhos, mas com o objetivo de viver o seu sonho. E se esse não for o seu sonho, tá tudo bem também. Fica bem tranquilão. Tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu sonho. Eu acho que você pode viver desse jeito. O que não dá é para você, depois de tanto tempo, depois de tanto esforço seu e familiar, porque eu tenho certeza que fazer medicina é um esforço familiar. É uma pessoa que passou, às vezes, num primeiro vestibular, mas geralmente não é. E que os pais ficaram trabalhando para dar um cursinho, para manter dentro de uma faculdade que a gente não consegue ganhar dinheiro quando a gente está lá dentro, porque ela é full, né? E aí, depois disso, a gente vive uma residência que, sim, tem uma bolsa, que depois a gente até sente falta logo no início, né? Mas é uma bolsa que não sustenta, especialmente se você tiver família. Então, depois de tudo que toda a sua família, e não só você, se esforçou para você estar lá, será que é para você estar infeliz? Não vivendo seu sonho? Por que você se tornou médico? Quem era a pessoa
que você queria se tornar quando você fez a medicina, né? E também vejo nas nossas alunas muitas com a questão da maternidade. Acho que a maternidade ela é uma grande virada de chave, porque a maternidade não tem como tu não ver mais isso. Então, a maternidade ela é um ponto que a mulher médica, ela também se analisa. Ela fala, tá, mas e aí? Então era isso? Eu ia chegar agora, eu não posso levar meu filho na escola, eu não posso jantar em casa, eu sou uma escrava do convênio. Então, como que eu saio dessa? Então, acho que existem gatilhos e momentos, eu não acho que é mais fácil e nem mais difícil. Eu acho que escolha o seu desconforto inicial e se organize. E dentro disso, é possível sim fazer medicina sem perder a tua saúde. É possível sim, é saudável, é gostoso, é muito bom fazer o que a gente se preparou. Volta lá pro início. Quem era aquela pessoa que fez o xizinho lá na faculdade, né? Quem era aquela pessoa? Cadê essa pessoa, gente? Essa pessoa tá fazendo o quê? É. Viver esse sonho, né? Viver a medicina que a gente sempre sonhou. E pode. É possível. E vamos. E vamos.